Olá, meus amigos, minhas amigas, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou formado em filosofia, teologia e também pedagogia. Sou mestre em filosofia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Sou formado em psicanálise e neste ano a minha atuação está sendo nesta área. E eu coloquei alguns pontos neste papel para nós fazermos uma pequena reflexão sobre alguns temas que nós poderíamos, sem dúvidas, esquematizar, podemos dizer assim, um ano de reflexão, porque são questões inesgotáveis para o ser humano conseguir aprofundar ou conhecer todas essas questões. Mas são relevantes nós trazermos para o nosso dia a dia e nós criarmos, então, um certo desconforto no pensar. O pensar e a reflexão que não nos causa desconforto não é pensar, não é refletir. É apenas acomodar naquilo que nós já sabemos. Todo pensamento, toda reflexão deve nos desestabilizar. Se o nosso pensamento, a nossa reflexão não nos desestabilizar, logo nós já estamos estáticos, realizados. Isto vale para todas as dimensões humanas, da pessoa humana. Isto vale para todos os aspectos sociais. É inacreditável como que nós, seres humanos, chegamos num ponto em que tudo está colocado, como se fossem tijolos colocados na parede. Tudo está equilibrado, mas nós sabemos que não é assim. E também não está assim. Pensar, refletir, questionar, faz parte no processo contínuo de nós sermos seres humanos. O grande pensador brasileiro, Ailton Krenak, um indígena que escreveu já vários livros e também suas reflexões valem a pena nós ouvirmos, assistirmos e depois pensarmos sobre aquilo que ele diz. Porque ele toca, o Ailton Krenak, que é um indígena, coisas que nós nem sempre paramos para pensar. Por exemplo, nós estamos vivendo, neste momento, aqui no Brasil, e vamos dizer assim, na América Latina, um processo para as eleições a presidente da República. É interessante que todos os candidatos e as candidatas a este cargo ou a este posto falam de Deus. Olha que interessante. Falam de Deus. Eu não sou contra que fale de Deus. Agora, eu questiono, por então ser filósofo e também teólogo, e isso qualquer um pode fazer, mas é o papel também do filósofo levantar esse questionamento e do teólogo. Qual é o Deus que eles estão falando? Olha que interessante. Provavelmente, todos eles estejam falando do Deus que veio juntamente com os espanhóis e os portugueses na colonização. Qual foi o Deus falado, propagado aqui na América Latina? O Deus dos colonizadores. Olha que interessante, Deus. O nome, por que pareça, já é um nome que soa, e é, né, no masculino. Até mesmo as candidatas repetem, olha como que o conceito de Deus, como que é interessante. Poucos falam, então, de um Jesus. Por que eu digo isso? Porque todos e todas aqueles que estão lá se denominam católicos e católicas.
Olha que interessante. E, por serem católicos e católicas, defendem uma doutrina. A questão aqui é, e os demais? E as demais pessoas de outras denominações não merecem uma atenção especial para nós aqui da América Latina e do Brasil? Será que nós não sabemos que o Brasil não é mais um país católico desde muito tempo? E como ficam as pessoas, por exemplo, das denominações religiosas africanas ou religiões africanas? Como fica o candomblé, umbanda, as pessoas que seguem e vivem essas denominações ou religiões? Como ficam as demais igrejas? Como ficam, por exemplo, também o judaísmo? Como fica o islamismo? Como fica o budismo, taoísmo, shintoísmo, espiritismo, enfim? E aquelas pessoas que não acreditam? Por que nós temos sempre que nos mascarar com esta ideia de Deus, com esta imagem de Deus? É isto que eu quero, assim, estou buscando fazer conosco neste pequeno falar, ou nesta pequena reflexão. Será que não é hora de nós percebermos que nós estamos vestindo uma máscara de Deus para esconder também as nossas falcatruas? Porque nós nunca vimos, nos últimos tempos, tanta falação sobre Deus e, no mesmo tempo, tanta agressão com o nome dele. Se é para falar de Deus e viver esta confusão, esta violência, aí é preciso repensar quem é esse Deus. E não dá certo quando lideranças religiosas abraçam, por que pareça, esta questão política distorcida. Porque se nós pegarmos, primeiro, a tradição cristã que chegou aqui no Brasil, ela veio completamente corrompida pelo Império Romano e depois pelos idealizadores, teólogos e também filósofos, historiadores, cientistas da Idade Média, que construíram um Jesus, um Cristo, um Christos, mais do que o Jesus humano. É interessante que, se nós olharmos ou prestarmos atenção na fala, a maioria, eu sou crente a Deus, ou eu sou seguidor a Deus e não sei mais lá o quê. Mas não falam sobre Jesus de Nazaré. Jesus, na política, para os políticos e as políticas, assim, ele é irreconhecível. O Jesus que eu digo, o palestino. Aquele que lutou então por uma causa, aquele que se encontra em todos os passos do povo lá do primeiro século. Quando fala de Jesus, do Cristo, é um imperador. E aí chega até nós também uma fé muito danina, muito agressiva, muito violenta. Que tal nós começarmos a pensar, por exemplo, diante de todas essas coisas, começar a pensar também como seria se fosse um Deus falado pelos candidatos e candidatas, um Deus, por exemplo, africano. Como seria um Deus dentro do candomblé da Umbanda? Como que nós reagiríamos? Se fosse um Deus dentro da perspectiva dos islâmicos, muçulmanos, um Deus dentro do campo do judaísmo, uma pessoa que não acredita em Deus. Como será que o povo iria defender esta questão de religião? Por que nós temos que falar tanto assim de Deus, se nós, na verdade, nem sabemos o jeito que Ele é?
como que ele é. Por que eu digo isso? Eu digo isso a partir da filosofia do Xenofontes, um pensador até grego, lá no século IV a.C., que ele dizia assim: se o boi tivesse fé, o seu Deus seria um boi. E foi isso que o ser humano fez. Criou um Deus à sua imagem e semelhança, para justificar a sua, muitas vezes, desumanidade. Mas no início da fala, eu citei o Ailton Krenak. E o Ailton Krenak, ele nos traz a seguinte questão que depois eu estiquei um pouco mais. Mas aqui pegar a chave daquilo que ele trouxe numa palestra que eu assisti dele. Nós temos uma humanidade que não se enxerga. Olha que interessante. Nós temos uma humanidade que não se enxerga. O Ailton Krenak me fez pensar, me fez refletir, mastigar essa questão e dizer realmente, nós temos uma humanidade que não se enxerga, a humanidade a nível, podemos dizer assim, mundial, de todos os povos, principalmente aqui no Ocidente, aqueles, entre aspas, que se dizem civilizados, que não são civilizados. E a humanidade nossa, que nós não enxergamos a nossa própria humanidade. Nós não conseguimos nos enxergar como seres finitos, por exemplo. Nós temos uma ideia de pessoa humana e de humanidade vertical, ou seja, de cima para baixo. Aquela que vem, geralmente, ela vem por cientistas, escritores, filósofos, teólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etc., economistas, e aí vai, dos colonizadores, que criam e nos dizem o que é humano e humanidade. E nos dizem o que é economia. E nos dizem o que é religião. E nos dizem o que é lei. E nos dizem o que é civilização. E assim vai. São cientistas geralmente homens, brancos, ricos, europeus ou norte-americanos. Estes cientistas quase sempre são analfabetos dos países do Sul, por não conhecerem as culturas dos povos indígenas, africanos, asiáticos e Oriente Médio. Quem são os cientistas premiados, por exemplo? De onde eles saem? De onde eles vêm? Quem são os que premiam? E os indígenas não têm conhecimento? E os africanos? Qual a cultura? Por que as nossas escolas e também as nossas universidades ainda enfatizam, por exemplo, uma formação em universidades fora da América Latina, fora da África ou fora do Oriente Médio e também dos países, podemos dizer assim, pobres da Ásia? Eu gostaria de saber o que a Universidade Harvard tem que nós não temos. Porque eu, Edson, sendo professor de filosofia e de teologia, formado então nessas áreas, teria que fazer um estudo, mestrado ou doutorado, em filosofia ou teologia, ou nos Estados Unidos, na Universidade Harvard, ou Tubinga, talvez, na Alemanha, ou uma formação bíblica em Roma, na Gregoriana. Por quê? Me diga. Para que eu viesse de lá com qual mentalidade? Mentalidade aberta, evoluída ou fechada, restrita? Provavelmente
fechada, restrita. Para terminar, eu me lembro de um livro que eu li do nosso querido amigo, pensador, sociólogo colombiano, Orlando Fausto Borba. Ele foi fazer o doutorado dele em sociologia nos Estados Unidos. Isso ali pela década de 60 do século passado. E quando ele voltou, depois do doutorado dos Estados Unidos, ele foi fazer lá, ele foi enviado para uma escola no campo para trabalhar com os campesinos. Quando ele chegou lá para trabalhar com os campesinos, ele se deu conta que o doutorado dele não valia para nada. Por que não valia para nada? Porque o que as pessoas precisavam ali não era aquela sociologia, porque aquela sociologia ela valia para os Estados Unidos. Para o pessoal, os campesinos, era preciso outro tipo de reflexão, outro tipo de pensamento. E isso vale para nós. Será que nós aqui do Brasil, da América Latina, será que nós somos tão dependentes assim de teorias? Enquanto os nossos pensadores e nossas pensadoras aqui, que nos ajudam a ver um mundo diferente, com outras possibilidades. E quando eu digo daqui, não é só o Brasil. Pega o Brasil e toda a América Latina. Vamos assim, do Uruguai ao México. Quantos pensadores e pensadoras nós lemos, por exemplo, que são pensadores e pensadoras indígenas, que são pensadores e pensadoras negros e negras, mulheres? Quantos? Quantos pensadores e pensadoras que são aqueles e aquelas que trazem outra concepção de mundo? É hora de nós começarmos a pensar e repensar todas essas questões. Às vezes nós comentamos que o mundo está em crise, o mercado está em crise, não sei o que lá está em crise, e nós esquecemos que as crises não é do mercado. O mercado não tem sentimento. O mercado não tem alma, não tem espírito, não tem psique, não tem emoções. Somos nós que criamos. Quantas vezes nós ouvimos, até mesmo por comentaristas televisivos, dizendo assim: hoje a Bolsa de Valores está feliz, está alegre, está contente. Trata a Bolsa de Valores como se fosse uma pessoa. Então, a nossa possibilidade é nós abrirmos um pouco a nossa mente, a nossa concepção, a nossa possibilidade de pensar, reagir contra essas questões, e é preciso, por aquilo que pareça, uma mudança sistemática de tudo aquilo que nós até hoje organizamos. A questão não é econômica, não é política, não é científica, não é educacional. Na verdade, é humana. Por que é humana? Porque não adianta nós querermos dizer que a humanidade está doente se nós, seres humanos, criamos sistemas que nos adoecem. É incrível como que nós criamos sistemas que nos adoecem. A partir da Revolução Industrial para hoje, nós vemos uma humanidade cada vez mais enferma de si mesma. E aí que está o grande, podemos dizer assim, o grande questionamento que temos que fazer. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós repetimos, vem de onde e vai para onde? E aí nós podemos nos perguntar como que nós estamos vivendo neste planeta. Aquilo que o nosso amigo e irmão Ailton Krenak fala: nós temos uma humanidade que não se enxerga. A humanidade está indo com uma possibilidade grande para uma guerra com bombas atômicas ou nucleares. É isso que nós comentamos, que eu estava comentando anteriormente. Nós criamos a bomba, sabendo do perigo que é, e depois soltamos na nossa própria cabeça. Isso é ser inteligente.
Isso é ser científico. Isso é ser iluminista. Isso é ser racionalista. Isso é ser civilizado. Lamentável. Temos que mudar todas as nossas reflexões e todas as nossas ilusões sobre iluminismo, racionalismo, cientificismo, inclusive religioso. Porque nós criamos um Deus a partir da nossa imagem. Nós não temos um Deus que cria o ser humano a partir da sua imagem. Nós é que inventamos esse Deus de acordo com a nossa imagem, como falava anteriormente. Só para falar essa questão de dizer que tudo aquilo que nós criamos, teorias, não passa de teorias antropocêntricas. Ou seja, o ser humano cria, inventa, justifica e aplica do seu jeito. E quer que todos os povos ou etnias façam a mesma coisa. E não é assim. Hoje nós temos que, mais do que nunca, conhecer os conhecimentos, as epistemologias e as culturas, não mais verticalmente, mas horizontalmente. Conhecer as culturas que foram cobertas, que foram escondidas. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima reflexão.